Bem-vindos! Hoje, Terra Nova, um thriller de ação de 2008. Atenção aos spoilers. Cuidado! Nas colinas frias de uma ilha deserta, o vilão está tentando encontrar um local seguro para acampar. Ele caminha por quilômetros até escapar e cair em um rio congelante, mas depois de flutuar por um tempo, ele consegue sair e continuar sua jornada. Exausto, ele descansa numa pedra, come uma flor e lembra de tudo. O vilão. Prisão perpétua pelo assassinato de 6 homens. Quando, uma tarde, ele foi levado para ver o governador da prisão, que pergunta a ele o que ele sonha. Ele não é a única pessoa que passa por isso. Vários de seus colegas prisioneiros também estão sendo chamados ao escritório do governador e são feitas a mesma pergunta. Moreak diz que quer ver o mar. Yakut quer testemunhar a guerra contra a China. Obsanka não fala. Obsian quer trabalhar nesta prisão e ser governador. Tolia quer seguir o progresso da estação espacial e ver o que quer ver as mulheres novamente. Mas a resposta do vilão nunca é mostrada. O governador diz a eles que foram selecionados para serem transferidos para uma colônia penal, e logo depois, todos os prisioneiros estão embarcados em um navio. Assim como na prisão real, os prisioneiros são divididos em grupos e colocados em células, embora atos obsianos como se ele fossem o chefe, e até mate um homem para levar sua cama. Fechada a escotilha, o barco parte. Pânico! Um truque para morrerem no mar? A violência explode. O vilão lembra de Sipa, na prisão. Sipa tem alguns problemas mentais graves e sempre se aproxima da parede e conversava bobagem, mas naquele dia, ele mencionou o céu e o inferno não tendo assentos restantes, e um terceiro lugar como um lugar preparado para pessoas como elas. Julien pensou que era mais de seu absurdo habitual naquela época, mas ele está começando a ver os méritos agora. Depois de um tempo, todo mundo se acalma e tenta passar a viagem e comer, mas no meio da jornada, uma gangue escapa de uma das células, procurando seu compatriota. Obsin finge negociar a princípio, apenas para matar o homem que está procurando, fazendo com que um tumulto comece. Os prisioneiros de ambos os lados começam a bater e se matar através das barras, exceto Stari, um velho que fica atrás de orar. A luta não dura muito, os guardas chegam rapidamente e depois de detê-los com um tiro de aviso, eles jogam uma granada de gás para dormir para nocauteá-los. Eventualmente, eles chegam a uma ilha deserta, onde os prisioneiros são colocados em algemas numeradas e deixadas na praia, para que possam ouvir o que Sr. Orson e Marta, os chefes do projeto Terra Nova, devem dizer. Desde que a pena de morte se tornou ilegal em todos os países, as prisões estão ficando sem espaço para manter um número tão grande de criminosos, e é por isso que o governo russo ofereceu a essa terra para iniciar este projeto, financiado por algumas organizações internacionais. A partir de hoje, os prisioneiros são colonos que vivem sob sua proteção, e tudo o que eles precisam para sobreviver estão sendo fornecidos, incluindo alimentos que devem durar 3 meses. Um satélite os assistirá o tempo todo, e também há algumas boias de comunicação. Eles têm a possibilidade de levar um barco a um deles para pressionar o botão vermelho e dizer o que precisam. Se uma luz verde aparecer, isso significa que a solicitação foi aceita. A Byzant não está feliz com a ideia de ser gravada 24 de julho, então ele joga uma grande pedra e protesta, mas os guardas rapidamente o fazem afastar com alguns tiros de aviso. Marta esclarece que as boias também podem ser usadas para pedir para deixar o projeto dizendo seu nome e a razão pela qual eles querem sair. Se o fizerem, serão devolvidos à prisão. Ao colocar as boias no mar em vez de na praia, eles garantem que a decisão seja pensada 2 vezes antes de arriscar entrar em um barco. Antes de sair, os guardas soltam um monte de chaves na areia, explicando que estão numerados para combinar com as algemas. Os prisioneiros correm em sua direção, e começam a brigar por eles enquanto deixam Ansepa ficar com segurança, apenas agarrando as chaves que os outros caem. Stari observa, uma gangue cerca as chaves, outra pega armas nas caixas e ataca. Eventualmente, a gangue de Ali assume o controle da situação. Ali pega uma jaqueta e bons sapatos para si, e Stari antes de escolher um homem para enviar no barco. Mas assim que ele agarra alguém, o grupo aproveita a chance de atacar, e a luta começa novamente. Dezenas de homens morrem na luta, mais Ions mata Ali com uma rocha, Abazine mata Stari também com uma rocha, e os 3 homens que entram em um barco para chegar à boia caem no mar e morrem se afogando. Todos os prisioneiros restantes vão ao armazém, e começam a distribuir os suprimentos, e Abazine aproveita as ferramentas encontradas para abrir seus algemas pela força. Dylan embala um monte de suprimentos e uma bolsa e pega uma jaqueta enquanto ouve. Sipa diz que não há como a comida durar 3 meses, então ele deixa a área para sobreviver sozinha e esperançosamente encontrar uma saída da ilha, levando-nos de volta ao início da história. Dylan explora a ilha até encontrar uma área sem neve e uma formação rochosa que fornecerá algum abrigo, então ele decide sentar lá enquanto olhava para uma foto de sua família, que ele mantinha escondido em seu uniforme da prisão. Ele sente muita falta deles, e adormece com lágrimas nos olhos. Algum tempo depois, ele acorda quando ouve um pouco gritando, os suprimentos foram cheios de roedores, e agora estão comendo com sua comida e bolsa. Quando começa a chover, Dylan encontra abrigo sob a formação de rochas que viu antes, levando um incêndio para o calor, e aquecendo um pouco de água. Depois de parar de chover, ele pega um pássaro e assa sobre o fogo, é quando Sipa o encontra. Enquanto ele faz baixo com ele, ele tenta roubar sua faca, mas Dylan o vê e o leva de volta. Sipa oferece um pouco de sal que ele teve com ele e ajuda em troca de um pouco de carne,
que Sealing aceita, então Sipa vai pegar mais madeira, e vê a foto da família em Dylan pendurada nas rochas, o que o faz me beijar na esposa de Dylan. Depois, eles compartilham o pássaro, e quando terminam de comer, Sipa caminha até a beira do penhasco, explicando que ele não pula porque está com muito medo. Ele pergunta a Dylan por que ele também não morrerá, e Dylan explica que é por causa de sua família, eles estão mortos e ele quer ser enterrado ao lado deles, o que não pode acontecer se ele morrer na ilha. Os dois homens adormecem, e quando Dylan acorda, ele descobre que Sipa roubou a imagem para usá-la como inspiração para sua deboche. Furioso, Dylan o bate e o empurra do penhasco, mas Sipa não morre porque ele não cai no oceano, ele cai em uma colina logo abaixo. Mas, mesmo após esse desacordo, os dois viajam juntos enquanto exploram a ilha. Sipa se diverte facilmente com o lixo que encontra na água enquanto Dylan tenta pescar, mas o único ser vivo que encontram na água é algum tipo de centopeia aquática, que assusta Sipa. Enquanto olha em volta, Dylan fica chocado ao encontrar de repente parte de um hidroavião entre as rochas. Só leva apenas a colina para encontrar o avião inteiro, o que lhe dá um pouco de esperança, porque ele costumava ser um piloto e seria capaz de voá-lo. No entanto, dois homens não são suficientes para movê-lo, então por enquanto voltam ao seu abrigo. Dylan inicia um incêndio com algumas partidas que ele pegou no armazém, mas há algo neles que cria uma fumaça muito tóxica. Ele se afasta do fogo e arrasta Sipa com ele, que a princípio não vai acordar. São necessários alguns sacudidos de Dylan para ele finalmente recuperar a consciência, mas sua boca só continua a bater um absurdo, e Dylan percebe que o frio os matará a qualquer momento. Os dois homens decidem voltar para a base e ver se podem roubar um pouco de frio. De volta à base, a vida não foi fácil para todos. Obese e sua gangue estão no controle e mantendo uma rotina enquanto compartilham os suprimentos, e Obese, e até pede que o chame de Bevator. Presos no quartel, só saem para um passeio cercado. Surimite grita da torre. De volta, é corrida pela vida. Último a chegar vira comida. Dylan e Sipa alcançam a caixa fria, encontram cinzas. Depois de caminhar por tanto tempo, eles estão quase congelando, para que eles não possam deixar de se deitar ao lado do fogo e adormecer. Mas Sipa acorda rapidamente quando ouve alguns ruídos. A gangue está chegando com seu último prisioneiro por assar. Ele corre para se esconder atrás de uma pedra, mas Dylan ainda está lá fora, então ele volta para resgatar Melo, mas ele não é rápido o suficiente e Obese e os homens os encontram e os capturam. Os dois são levados de volta à base, onde Obese e tenta decidir qual será o castigo por ter fugido com suprimentos quando chegarem. Yuku tenta lembrá-los de que eles estavam do seu lado durante a luta, fazendo com que o surpreendente o insulte por tentar se intrometer. Yuku responde atingindo -1, e isso faz com que toda a gangue se une a acertá-lo em troca, ganhando Yuku a colocar no quartel com Dylan e Sipa. Eles andam por um tempo, e quando o astro não se anuncia que é hora de voltar, Dylan fica para trás, mas Sipa volta dele e o arrasta para dentro com ele. Eles só podem observar como o último homem em pé é capturado e amarrado a um poste, implorando por um pouco de água como seu último desejo, então Sipa tem pena dele e traz um copo aos lábios antes que ele seja morto. Mais tarde, antes de dormir, o grupo discute a possibilidade de se rebelar. Eles não têm certeza porque podem ser perigosos, mas SRAM os convence como vale a pena tentar. Na manhã seguinte, Tolia mostra a Obesion que ele instalou uma armadilha secreta em sua oficina, para capturar quaisquer ladrões em potencial. Depois que o grupo faz sua caminhada diária, Astonance tenta recuperar Lost para dentro para começar o jogo habitual. Mas apenas dois homens correm, o resto se afasta e se reúne enquanto Yuku joga uma pedra no Astonance para calar Lossa. Dylan caminha para Obijon e oferece um acordo: se ele os deixar ir à boia e pedir comida, ele lhe dirá a localização do avião que encontrou. Obijon aceita e abre o portão para deixá-lo sair. Enquanto Tolia e Dylan vão com outros dois homens no barco, Obesion pergunta a seus homens se eles sabem alguma coisa sobre Dylan, e foi assim que ele descobre que era um piloto, que sua família morreu em um acidente de avião, e ele foi preso por matar despachantes no aeroporto com um rifle. Esse crime foi classificado como assassinato em um estado de agitação emocional grave, o que Obesion que acha que Dylan tem uma consciência culpada. Assim que o barco estiver longe o suficiente, ele ordena que o grupo volte ao quartel, cancelando seu acordo. Yuku tenta confrontar Pyrrhus, mas ele é imediatamente morto, então Obesion pega mais um homem antes de declarar o jogo novamente. O grupo só pode voltar ao quartel, já que uma luta seria uma má ideia, porque os homens de Obesion estão armados. Enquanto isso, no mar, um dos homens cai do barco, mas eles o pegam bem a tempo, e o arrastam de volta. Tolia chega à boia e pede ajuda, mas está quebrada, e nem mesmo suas ferramentas ajudarão. Eles voltam para a costa, e Dylan diz a Obesion que a comida está a caminho, mas a Obijon não acredita nele, porque não havia uma luz verde de confirmação. Tolia o lembra da existência do avião, mas a Obesion também não acredita que isso seja verdade, mas inspira a Obesion que a se mover com os braços abertos como um. Obesion encontra isso distraindo e o agarra pelo pescoço, então Tolia usa a chance de vir por trás e matá-lo. Dois outros membros de seu grupo, Amorbek e Etsenov, matam o resto de sua gangue e assistem os estonetes fugindo antes que eles também possam pegá-lo. Libertem os homens do quartel, a comida chega, a luz estava quebrada, mas, muitos corpos, enterrá-los?
Dylan lembra-os sobre o avião também, então Amor, Beck e RC-9 finalmente aceitam. Eles libertam os prisioneiros, e dizem que eles estarão esperando alguns dias para a comida chegar, mas eles não estarão mais usando um ao outro como comida, então todo mundo precisa ficar calmo e cooperar. Resgate aéreo em hangar improvisado. Fuga planejada. Massipa interrompe. Sem satélite. SOS na areia, 3 corpos. Algum tempo depois, os Stonets retornam à base, e devido às novas regras que dizem que precisam manter a paz, eles decidem ignorar o que ele fez com eles por enquanto, e compartilhar sua comida com ele de qualquer maneira. Dylan orienta um grupo de homens em direção ao avião, e seu humor aumenta muito quando vê que ele está dizendo a verdade. Juntos, eles o desmontam para um transporte mais fácil, e levam as peças de volta à base. Eventualmente, Martha chega à ilha com um monte de guardas. Eles usam gás para manter os homens longe, mas permitem que o vilão converse com ela e discutir a lista de coisas que solicitaram. Dylan. Por que ignoraram o SOS do SIPA? Martha. Nosso satélite é infravermelho. Detecta calor, pessoas em fornos, mas não palavras. Ela também quer saber o que as pessoas estavam fazendo tão longe da base há alguns dias, e ele diz a ela que estavam pescando. Eles não acreditam nele porque não há peixe na área, então ele se deita novamente, e diz a eles que eles estão comendo aqueles centenários como criaturas, o que ela acha muito chocante. Eles também querem saber quantos dos 206 colonos originais restam, o que Dylan acha suspeito porque devem ser capazes de contar com seu satélite. Ele diz a eles 87, e muitos estão doentes, mas ninguém quer abandonar o projeto e retornar à prisão. Antes de Dylan sair, Martha diz que ele tem o direito de um pedido pessoal, então ele lhe dá algumas folhas de papel pedindo que ela forneça bem ao grupo. Depois que os guardas deixarem os novos suprimentos, Dylan e seus homens experimentam o gás e o avião escondido no hangar, e confirmam alegremente que ele funciona. Depois, eles assistem a um novo grupo de prisioneiros americanos chegar quando os guardas e Martha saem da ilha. Esses prisioneiros também têm um líder, um homem muito grande com o qual Dylan tenta apertar as mãos. O homem não aceita, de fato, ele atinge Dylan, que desencadeia uma briga entre os dois lados. O encontro é brutal e ninguém hesita em fazer a morte, então Sipa arrasta Dylan com ele para escondê-lo na oficina. Um dos americanos tenta segui-los, mas ele cai na armadilha de Tolle e morre instantaneamente. Edsanov enfrenta o líder americano e é dominado, mas antes que ele possa ser morto, Hammerbeck corta e mata o grande homem enquanto os prédios ao seu redor pegam fogo. Tudo isso está sendo observado pelas cabeças do projeto. Quando eles percebem que a situação está finalmente fora de controle e que mais de 40% da colônia foi morta, Martha liga para o escritório central e é instruído a prosseguir com o Cold Naked Island, que envia um monte de guardas para a ilha, que atira em todos os prisioneiros de Limbate, enquanto Martha queima as cartas de Dylan. Felizmente, alguns homens ainda estão vivos graças a ter escondido nas montanhas ou no hangar, Vilão, Sipa, Ersanov e Tolle. Juntos, eles empurram o avião para fora, mas quando estão prestes a embarcá-lo, Sipa diz a eles adeus e corre para a colina, para que ele possa pular no oceano, sem mais medo. O trio restante entra no avião, e Dylan consegue fazê-lo decolar com segurança, embora os guardas atirem neles no caminho. Seus 2 companheiros morrem, mas Dylan não é atingido pelas balas, então ele voa para longe de sua liberdade. Inscreva-se e ative as notificações.